Muito bem, amigo concursando, vamos dar continuidade ao nosso curso de português concurso CESP, aspectos gramaticais. Vamos agora, na nona aula, estudarmos conjunções. Marcelo, como é comum a prova do CESP trazer questões sobre conjunções, especificamente quando ela pede para substituir. Mas é assim que o CESP vai trabalhar as conjunções. É importante nós percebermos que as conjunções elas possuem seus aspectos morfológicos, eu devo analisá-las diante do aspecto morfológico, semântico e sintático. O morfológico é a ideia de a conjunção ligar orações, ok? Invariável. Sintática, ela vai ligar orações independentes ou dependentes entre si. E semântica é exatamente a ideia de sentido que ela passa a ser apresentada no contexto oracional. Então, veja bem, as conjunções assim se classificam. Conjunções coordenativas, o que quer dizer a palavra coordenativa? A palavra coordenativa vem de ordem. Então, esse co é aquele que vai auxiliar a ordem. Então, quando eu tenho duas orações que se unem e apresento ali uma ideia que eu percebo que uma oração não depende da outra, no momento que eu faço essa unificação, eu tenho uma coordenação. Por exemplo, você será aprovado. Você faz o curso do professor Marcelo Braga. Então, olha, você será aprovado, você faz o curso do professor Marcelo Braga. Vamos juntar? Vamos lá. Você será aprovado porque você faz o curso do professor Marcelo Braga. Então, eu estou justificando, explicando, ok? Você estudou muito, você será aprovado. Você estudou muito, portanto, você será aprovado. Então, agora, eu fechei uma ideia do pensamento. Conclusão. Mas eu percebo que uma oração não depende da outra. Então, quando eu unifico, é que eu apresento essa ideia, tá certo? Dessa forma, você tem aí a coordenação. Diferente da subordinação. A subordinação é uma dependência. Eu não posso chegar e dizer, olha, se você se esforçar... Muito bem, vamos dar continuidade? Não, que é isso, Marcelo? Se você se esforçar, o que é que vai acontecer? Se você se esforçar, você será aprovado. Então, veja agora. Uma passou a depender da outra. A conjunção si, para indicar a condição, ela tem uma relação sintática, porque oferece uma dependência, é uma oração com valor de um termo, semântica, porque estabelece a ideia de condição, e morfológica, porque é invariável e liga duas orações. Perfeito? É nessa linha. Agora, como é a classificação dessas conjunções? Eu classifico em coordenadas, subordinadas, aí essas subordinadas são as subordinativas adverbiais, que traduzem uma ideia de sentido circunstancial, e as integrantes, que apenas ligam, não traduz ideia de nada, ok? Muito bem, comigo no quadro, analisando. Conjunções. As conjunções são responsáveis pela ligação entre as orações, morfologicamente, né? As quais podem ser dependentes ou independentes sintaticamente. Essa relação de dependência possui uma postura sintática. Daí a sua classificação em conjunção coordenativa. Olha a palavra ordem. Ordem está aqui porque a oração da língua portuguesa depende de uma ordem. Existe a ordem da oração da língua portuguesa, que é essa. Olha. Sintagma oracional igual ao sintagma nominal, que é o sujeito, mais o sintagma verbal, que é o predicado, mais o sintagma nominal e por aí vai. Perfeito? Então essa é a ordem da língua portuguesa. E as subordinativas, olha a palavra ordem aqui de novo, é aquela que está abaixo de uma ordem, é aquela que depende, que tem dependência. Ao estudarmos a conjunção, deveremos levar em consideração os aspectos morfológico, sintático e semântico. Para o CESP, bem, para o CESP, especialmente semântico, perfeito? Conjunções coordenativas ligam orações sintaticamente independentes, porque uma não depende da outra, porém passa a ter uma dependência semântica, de sentido, porque, ora, eu posso querer estabelecer um contraste, você estuda muito, qual é o resultado? Será aprovado. Não, mas eu quero fazer um contraste. Então, você estuda muito, mas não será aprovado? Não vai ser o seu caso, claro que não. Só estou dando um exemplo, perfeito? Então, ele estabelece uma ideia de sentido. É o caso das adversativas, das conclusivas e explicativas, por exemplo. Há também, claro, as aditivas e alternativas. Mas aqui expressa a relação de sentido, aqui estão, olha cá. Perfeito? Muito bem. E é com essas que o CESP vai trabalhar. Conjunções subordinativas ligam orações sintaticamente dependentes. As subordinativas se classificam em adverbiais para o CESP. Essas são as mais importantes. Semanticamente traduzem uma ideia de sentido no caso de uma circunstância, seja circunstância de causa, condição,
consequência, concessão, comparação, conformidade, tempo, proporção, finalidade. Aí o que é que o CESP vai fazer? Por exemplo, ele apresenta uma ideia de causa e efeito. Aí ele pergunta a relação entre as orações, elas traduzem uma ideia de causa e efeito. Se houver um conector, seja ele consecutivo, seja ele causal, então há uma relação de causa e efeito. Ela pode muito bem apresentar, por exemplo, uma concessão, aí pedir para você substituir o conector por um outro. Aí vai que nessa substituição ela coloca uma condicional. Bom, eu não posso substituir um conector concessivo por um condicional, então o item ficaria errado. É exatamente, Marcelo, é nessa linha que ela cobra. Ela pede para você colocar um conector no lugar do outro, ver se mantém a ideia de sentido e a correção gramatical. É isso mesmo. O curso, minha gente, é para você fechar a prova do CESP, é gabaritar. Integrantes não traduzem ideia de sentido. Integrantes apenas ligam. As principais ou as únicas conjunções são que e se. As duas conjunções integrantes. Marcelo, o CESP gosta muito da palavra se, mas nós vamos estudar, mas não agora. Tá certo? Introduz as orações subordinadas substantivas. Daí eu classificar as substantivas em quê? Substantiva subjetiva com valor de sujeito, substantiva objetiva direta com valor de objeto direto, objetiva indireta com valor de objeto direto, completiva nominal com valor de complemento nominal, apositiva com valor de aposto, ok? Predicativa com valor de predicativo, e ainda uma que a instituição não trabalha, ou as gramáticas não põem, que é a agentina da passiva, ok? Que a agente da passiva é uma oração com valor de agente da passiva. Mas como ela não põe, nós também não vamos trabalhar com essa daí, ok? Muito bem. Prosseguindo. Veja por que é integrante. É como se trabalhasse os termos, né? Ela realmente completa. Até mesmo a subjetiva, ela dá uma ideia de completar a oração anterior. Por isso que ela é subordinada. Normalmente, em suas questões, o CESP se utiliza do processo de substituição de uma conjunção ou locução conjuntiva por outra, buscando saber se mantém a correção gramatical e a ideia de sentido. Em alguns casos, apresenta uma oração iniciada por uma determinada conjunção ou locução conjuntiva e pede para que o candidato aponte o sentido expresso pelo conector. Pode também pedir para acrescentar um determinado conector, mantendo a correção gramatical e ideia de sentido. Como é que é isso? Ora, ela pode, no texto, perfeito, trazer duas orações, pontuar. E depois diz, olha, retirando o ponto, fazendo os ajustes com a vírgula, por exemplo, pode, colocando esse conector, mantém a ideia de sentido e a correção gramatical, aí você vai analisar. Torna-se essencial que o candidato tenha claro o conhecimento que eu acabei de passar para vocês, que é o conhecimento sobre conjunções. Então, vamos lá. Primeira questão. A correção gramatical do texto seria preservada caso o trecho, mesmo reconhecendo-se, fosse substituído por embora se reconhecesse. Vamos entender isso aqui. Veja bem, inicialmente eu tenho um conector mesmo que, dentro da minha relação de conjunção, ele iria apresentar aqui um contraste. Um contraste. Então eu posso dizer que eu estaria diante de uma concessão. Perfeito? Muito bem. Então seria um conector concessivo. Ok. Bom, eu tenho aqui o embora. O embora é a principal conjunção concessiva. Tá certo? Então vou colocar até aqui o nome. Olha. Concessiva. Muito bem. Então o embora o mesmo. Tudo ok. Agora, eu percebo que aqui está reduzida. Por que reduzida? Porque eu tenho um gerúndio. Olha o NDO aqui. E eu percebo que aqui eu tenho um si. Eu tenho que saber o que é esse si. Porque agora, no momento que ele tirou o mesmo e colocou o embora, a oração vai deixar de ser reduzida de gerúndio, vou pô-lo aqui, reduzida de gerúndio, e passará a ser desenvolvida, uma vez que eu coloquei a forma verbal no imperfeito do subjuntivo. Então ele não está mais reduzido, ele agora está desenvolvido, ok? Muito bem. Vamos verificar a passagem. Essa questão é a questão de número 104, ok? É do STM, Analista Judiciário, Revisor de Texto. Veja cá. Mesmo reconhecendo-se que o objetivo das organizações vinculadas ao Estado não deveria ser o lucro, demandava-se maior eficiência. Opa! Agora eu comprovei, Marcelo, que esse mesmo aqui
indica sim uma concessão. Aí a oração toda indica uma concessão. Então nós estamos diante de uma concessiva, perfeitamente. Ora, eu percebo que esse se vai surgir aqui como apassivador. Aqui está a oração seguinte, perfeito? Ele é um apassivador. Se eu reduzir, quando ele reduziu lá, ele colocou embora, olha cá, embora reconhecesse. Então, a ideia é essa, embora reconhecesse. Aí ele colocou o se aqui, olha. Embora se reconhecesse. Bom, pela regra de colocação pronominal, a conjunção atrai o se, tudo ok. Só que aqui eu estou no imperfeito subjuntivo. Marcelo, no primeiro momento, quando eu leio, embora reconhecendo, você veja uma situação hipotética. Correto, então ele manteve essa relação hipotética, só que agora no passado. Tá certo? E o que vai caracterizar? O item está certo? Claro, porque, olha, deveria. Aí eu vou e mantenho a correlação gramatical. Veja, quantos assuntos dentro de uma mesma questão? Mas, Marcelo, eu respondi de imediato só pela ideia científica. Correto. Mas eu estou explicando a você na totalidade, ok? Então, veja bem, quando eu ponho o imperfeito subjuntivo, então eu vou pôr o futuro do pretérito, e aí nós vamos perceber que ele continua no passado, olha. Demandava-se. Então é futuro com futuro, presente com presente, passado com passado. E o futuro do pretérito é passado. Dessa forma, posso afirmar seguramente que o item, vou limpar agora o quadro, que o item, claro, é verdadeiro. Próxima questão. Mantendo-se a correção gramatical e a coerência do texto, a conjunção i em e não por deficiência da ciência poderia ser substituída por mas. Ora, esse conector i, ele surge como aditivo, mas ele pode aparecer na ideia de contraste, adversativo, isso pode acontecer. Ele pode surgir ainda como um elemento conclusivo, não há problema algum. Ele pode surgir como um elemento que indique finalidade. Finalidade, Marcelo? É. E ele pode surgir ainda como uma ideia de consequência. Então ele vai ser o quê? Um consecutivo. Tá? Então ele pode trazer uma ideia de consequência, o efeito. Como? Veja, naquela ocasião faltou-lhe coragem e nada falou. Então não falou nada porque faltou coragem. Finalidade, orai e não caiais em tentação. Orai para que não caia em tentação. Aí vem a conclusiva, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, logo nada me faltará. Aí vem a adversidade, quando eu digo assim, a moça estudou muito e não conseguirá a sua aprovação, mas, olha lá, perfeito? E o aditivo, que é a ideia do conector i. Então ele pode surgir como mas. Vamos só verificar a passagem. É claro que o definitivo da ciência é transitório, mas não por deficiência da ciência. É ciência demais, que se supera a si mesma a cada dia. Então é transitório, mas isso não ocorre pela deficiência da ciência. Então esse i, ele está assim no sentido adversativo. O item é, pois, verdadeiro. Muito bem, amigos. Tenho certeza que agora você aprendeu como é que o CESP cobra a conjunção. É isso aí. Vá à apostila, faça um estudo, resolva as questões e comece a resolver as questões de conjunção do CESP, que você não mais errará depois desta aula. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.